Meu nome é Kiko Barbosa, eu sou diretor de fotografia na produtora Impulso Filmes e instrutor do curso básico de direção de fotografia aqui do CinemaScope. No episódio de hoje a gente vai analisar a estrutura visual do seriado Chernobyl, produzido pela HBO em 2019. A minissérie de 5 episódios traz um retrato do maior acidente nuclear da humanidade. A proposta da narrativa é justamente levar os espectadores até o acidente nuclear de Chernobyl e apresentá-lo sob perspectivas de diferentes personagens. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar lá as notificações para você ficar por dentro das nossas novidades e vem comigo, porque esse episódio de Chernobyl a gente vai ver muita coisa legal. Vamos lá! Alguns personagens ao longo da narrativa do seriado são pessoas reais, que testemunharam aquele evento e muitas dessas histórias são documentadas pelo livro Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Com a direção de Johan Renko e a direção de fotografia pelas mãos do Jakub Iria, o visual do seriado chama a atenção, tanto pelo planejamento de câmera que é usado, a forma da narrativa da história, que causa um terror psicológico impressionante, e os recursos narrativos que são utilizados ao longo de todo o processo para levar a gente naquele universo. Antes da gente começar com o seriado, vale a pena a gente relembrar algumas coisas que o Hitchcock, o mestre do suspense, acreditava na produção dos seus filmes, né? E que até hoje são replicados como técnicas e estratégias para que o suspense seja maior dentro de uma narrativa. Em uma série de entrevistas com François Truffaut, Hitchcock fala do seu processo criativo e como que ele usa a detenção da informação dentro daquela história para levantar os níveis de suspense dentro das suas peças. You can only get the suspense element going by giving the audience information. Se a gente adota o espectador, o protagonista e o antagonista de uma história sendo um pivô de informação, é uma estratégia muito boa para chegar até o nível psicológico do seu espectador final. E Chernobyl utiliza muito bem desse conceito. No caso, a gente tem um padrão ao longo de todo o seriado que faz a gente entrar dentro das perspectivas dos personagens. A apresentação da perspectiva de visão daquele determinado evento, o acontecimento em si e a reação do personagem àquele acontecimento, seja uma reação de choque, de medo ou até mesmo de inocência, né? Para aquelas pessoas que às vezes que não sabiam do perigo que é um acidente nuclear, tá exposto àquilo. Nós, os espectadores, sabemos que aquilo ali foi um acidente muito sério e que causou muitos danos a muitas pessoas. Agora, aquelas pessoas que a gente vê dentro do seriado não sabem disso. Então, essa inocência que causa, né, entre esse contraste de quem detém a informação nesse momento, faz com que nós, espectadores, fiquem o tempo todo no seriado. Nós. E um gancho desse conceito do Hitchcock no início do seriado traz pra gente toda uma narrativa. O personagem principal da história, que é o Valery Legazov, ele se mata no início do primeiro episódio. A pergunta que fica pra gente é: por que ele se matou? E aí então você tem uma retrospectiva desde o momento da explosão, do acidente nuclear, até a resolução dos fatos, ao descobrir o que aconteceu, quem são os envolvidos nesse grande acidente e as consequências disso. E ao longo de todos os 5 episódios, a gente fica dividido entre núcleos de história. Esses núcleos das perspectivas de Chernobyl, eles podem ser divididos na história principal, que é o acidente em si. Você tem os acontecimentos que se desdobram dentro da sala de controle da usina nuclear naquela noite do acidente. Você tem o núcleo da investigação do acidente nuclear, que ele gira em torno da Yulana Komiuk, que é uma personagem que representa toda a comunidade científica da época que estava contra as atitudes da União Soviética de cercar o acontecimento e tentar o tempo todo negar o grande acidente nuclear. Uma das histórias que são mais impactantes é a história da Ludmila Ignatenko, que ela é a esposa de um dos bombeiros, né, dos liquidadores, que foram os primeiros a chegar para apagar o incêndio da usina. E a inocência do casal quanto à seriedade das coisas que estão acontecendo traz pra gente um gatilho emocional muito forte. É uma perspectiva muito dramática que traz pra gente um dos retratos daquela tragédia. O sistema visual desenvolvido para a série é incrível. Os elementos são muito bem utilizados e realmente leva a gente para dentro daquele universo. Então você tem ferramentas como o plano Dutch, né, que é o plano holandês, que é quando você basicamente tomba a câmera para você eliminar linhas paralelas, né, que dá uma composição um pouco mais dinâmica, trazendo às vezes o quadro um pouco confuso. Esse tipo de enquadramento ele é utilizado justamente em um momento muito confuso do seriado, que é dentro da sala de controle, quando explode o reator número 4 da usina. Então você tem poeira caindo do teto, você tem a câmera girando. Então esse estado de confusão é traduzido muito bem por esse movimento de câmera. A radiação, que é tão falada dentro da narrativa, você não consegue enxergar ela visualmente em nenhum momento. Então você não sabe, por exemplo, se ela está no ar, se ela está nas roupas. Então ela é algo invisível. E o sistema visual
visual que foi criado para trazer essa informação pra gente é incrível. Então você tem planos muito abertos, o tempo todo são trabalhadas informações pra gente, pros espectadores, que trazem mais surpresa, mais medo, mais essa atmosfera de terror. E uma das coisas que empurra a gente dentro desse abismo do terror psicológico, quando você tem toda a burocracia do Partido da União Soviética freando as ações para contornar o acidente. A tecnologia nuclear de um país é segredo de Estado, e na época da Guerra Fria os Estados Unidos não podiam nem pensar que aquilo ali estava acontecendo dentro da União Soviética. A dinâmica de movimentação da câmera é algo que traz muita informação para a gente também. Os espaços que a câmera transita, às vezes pela escolha da lente que é utilizada, ele comprimia ou abria o espaço para tornar esses movimentos mais caóticos e trazer toda aquela atenção da cena para os espectadores. Um exemplo bem legal para a gente entender essa questão da perspectiva é como que funciona as cenas dentro da sala de controle da usina nuclear. Nesse primeiro momento, as lentes são mais apertadas, então você tem enquadramentos mais fechados. Os enquadramentos são feitos de forma a deixar um pouco afogado, um pouco sem ar, então as composições são muito comprimidas, né? É tudo muito fechado, a câmera é tremida. No segundo momento, quando na verdade a gente assiste ao que aconteceu realmente antes de ocorrer a explosão do reator, você tem composições mais sóbrias, você tem composições mais paradinhas, menos caóticas, com planos mais abertos, a geografia da cena muito bem definida, e tudo isso por conta da perspectiva, sobre qual olhar que a gente está vendo aquela cena. A obra inteira é uma aula de cinematografia, vale muito a pena consumir para entender melhor como que esse sistema visual foi criado, realmente é muito sofisticado. As perspectivas adotadas não são para trazer ação, mas sim para trazer um senso de desespero, uma desesperança sobre aquilo tudo. Um seriado muito bem construído que joga a gente dentro daquele universo. Por Trás do Frame fica por aqui, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo, se gostou do seriado, se viu, né, alguma coisa bacana também, quer compartilhar com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e até a próxima. Valeu! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do CinemaScope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.